Boa noite, pessoal. Então, gente, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. E eu queria fazer uma reflexão com o texto 1 Reis, capítulo 17. Se vocês quiserem procurar na sua Bíblia, vocês podem depois ir lá e ler em casa tranquilo. Lá conta a história do profeta Elias e que ele era habitante de uma cidade chamada Galaade. E essa cidade era uma cidade pagã. Eles adoravam o deus Baal, que era um deus da tempestade, né? E Deus mandou que Elias falasse para eles, mandasse um recado onde ele dizia assim: pela vida do Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá nestes anos orvalho nem chuva, senão quando eu o disser. Aí Elias pegou e foi falar para o povo que não haveria mais chuva por um bom tempo, até quando Deus viesse falar para chover novamente. E aí foi o que aconteceu, que eles ficaram na seca. Imagina só, ficar não sei quanto tempo sem chover, de jeito nenhum, sem chover. Eles viviam da plantação, tudo a gente precisa de água, né, gente? Então, o que aconteceu? Eles passaram por muita dificuldade. E o profeta Elias, ele foi protegido por Deus, porque ele era um profeta que amava o Senhor, que cumpria os seus mandamentos, que o adorava, que obedecia. Então, Deus mandou ele para um outro lugar, onde ele era para ele se retirar. E lá Deus ia ajudar ele. Ele não ia faltar comida e não ia faltar água. Aí todo dia, de tarde e de noite, vinha um corvo e dava comida para ele, dava carne. E ele bebia água de uma fonte, que era perto do Rio Jordão. E sempre ele não passava dificuldade de jeito nenhum. Aí o que aconteceu? Foi indo ele, e tudo isso acabou, né? Fazia muito tempo que não chovia, então eles ficou sem a água. E aí ele ficou preocupado né, falou: Deus, e agora o que eu faço sem água? Só que aí Deus, ele nunca abandona os seus filhos. Mesmo que você estiver passando por uma dificuldade, por maior que seja, Deus sempre dá um jeito. Ele sempre vai mandar um corvo para te ajudar. Ele sempre vai dar o seu jeito. Ele nunca vai deixar faltar nada. Mesmo que esteja, que nem agora que está passando por esse período onde tem essa praga, onde muitas pessoas estão preocupadas porque não estão podendo trabalhar, não estão podendo ter o seu dinheiro. Preocupar, todo mundo preocupa, mas a gente tem que ter confiança em Deus e ver que Deus nunca vai deixar faltar. Deus sempre vai mandar uma pessoa, Deus sempre vai mandar alguém para ajudar, sempre vai dar um jeito, sempre vai ter um jeito. Nunca vai ficar, Deus nunca vai virar as costas, Ele nunca vai te abandonar. Do mesmo jeito que Ele não abandonou Elias. Quando aconteceu de faltar de novo água na fonte, que a água secou, Deus mandou para que ele fosse para uma cidade chamada Sarepta de Sidom. E lá ele encontrou uma viúva, que essa viúva ia ajudar ele. Aí ele pegou e foi, ele obedeceu. Aí ele foi até lá. Chegou lá, essa viúva estava lá cortando lenha. E aí o Elias chegou e falou assim: senhora, você pode me ajudar com água? Você pode me dar um copo d'água? Aí ela pegou e saiu para pegar. Ele falou assim: você também podia me trazer um pedaço de pão? Aí ela pegou e falou assim: não, olha, eu só tenho um punhadinho de farinha e um pouquinho só de óleo na ânfora. E só é eu e meu filho. E eu tava pegando essas lenhas para fazer o pão para nós. E só temos isso, é a única coisa que nós temos. E depois disso nós vamos morrer. Quer dizer, ela estava em pânico, ela estava desesperada e ela achava que ela ia morrer, porque ela ia faltar o alimento para ela, ia faltar água, e ela entrou em pânico. Só que Elias falou para ela, falou assim: não, você pode ir lá
e fazer o seu pão, fazer o pão e trazer para mim. Aí depois você faz para o seu filho e para você. Porque eis o que diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha que está na panela não se acabará, e a ânfora de azeite não se esvaziará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a face da terra. E aí essa mulher fez o que o Elias mandou. Foi lá, assou o pão, levou para ele, levou a água, e aí eles comeram e não faltou. Durante todo o período de seca, não faltou nem o pão, nem a água. Sempre teve comida para eles, sempre teve o que comer, da forma que Deus tinha prometido. E assim é nos tempos de hoje. Se a gente tiver confiança em Deus, se a gente obedecer Deus, obedecer a tua palavra, cumprir os teus mandamentos, sempre estar em oração, Ele não vai deixar faltar. Ele sempre vai dar o jeito. Às vezes o impossível para a gente é possível para Deus. Nunca vai acontecer de Deus virar as costas para aquele que ama a Deus, para aquele que é escolhido de Deus. O profeta Elias foi protegido por Deus, porque naquele lugar era só ele que acreditava em Deus. Até essa viúva, ela era pagã, ela não acreditava em Deus, e por isso que ela estava nesse desespero, achando que ela ia morrer. Aí depois, essa mulher ela tinha um filho, né? E esse filho, ele ficou doente, ele adoeceu, né? E morreu. Aí essa mulher de novo entrou em pânico. Então aí o que aconteceu? Algum tempo depois, o filho desta mulher, tô lendo o versículo 17 já. Algum tempo depois, o filho desta mulher, dona da casa, adoeceu. E seu mal era tão grave que já não respirava. E a mulher disse a Elias: que há entre nós dois, homem de Deus? Vieste, pois, à minha casa para lembrar-me os meus pecados e matar o meu filho? Dá-me o meu filho. Respondeu Elias. Ele tomou o filho dela das mãos e foi para um outro quarto e clamou a Deus. Falou: Senhor, meu Deus, até a uma viúva que me hospeda quereis afligir, matando-lhe o filho? Aí, em seguida, ele estendeu as mãos, né? E pediu 3 vezes, invocando para que o Senhor o salvasse o menino, rogando pela alma desse menino. E aí o Senhor ouviu a oração de Elias. E a alma do menino voltou, ele ressuscitou. E ele se recuperou, ficou bem. Aí Elias tomou o menino, desceu do quarto e entregou para a mãe dele. E aí a mãe dele, vendo tudo aquilo que aconteceu, aí não tinha como ela não acreditar. Aí ela pegou e falou: agora vejo que és um homem de Deus e que a palavra de Deus está verdadeiramente em seus lábios. Deus, ele quis mostrar para essa mulher que Deus não é Baal, não é o Deus da tempestade, mas sim o Deus vivo, o Deus de Israel, aquele Deus que fez tudo, que manda em tudo, que ele que fez a água, ele que fez tudo que sai da terra. E às vezes as pessoas, elas se apegam, tudo bem que hoje não existe Baal, mas existe o dinheiro, existe o poder, existe aquelas pessoas que acham que é Deus, né? E acreditam que elas são capazes de tudo, elas que são donas das suas vidas, elas que é capaz de mudar o mundo, mas não é. Deus que toma conta de tudo, Deus é que manda no mundo, Deus é que cuida das nossas vidas. A gente nunca sabe do dia de amanhã porque nossa vida está nas mãos de Deus. E hoje Deus está mostrando isso para as pessoas, que quem manda aqui é Ele. Não é um castigo de Deus, mas a humanidade ela está
colhendo o que ela plantou. Por quê? Há muitos anos a gente vê as pessoas do jeito que estão. O amor esfriou, as pessoas não têm mais amor um pelo outro, não têm mais carinho um pelo outro, cuidado. As pessoas estão cada vez mais blasfemando o nome de Deus, querendo ser Deus, tendo seus ídolos, né? O dinheiro, muitas vezes, é os seus ídolos, às vezes até a família. Tem gente que coloca a família em primeiro lugar. Então, vamos agora repensar o que está acontecendo. E do mesmo jeito que Elias foi salvo, foi poupado desse castigo que houve na humanidade naquela época, Deus ele pode poupar também a sua vida, poupar da sua família, poupar dos seus amigos. Se você verdadeiramente acreditar nele, verdadeiramente colocar a tua confiança nele, porque ele nunca vai abandonar os seus filhos. Até uma mãe pode abandonar um filho, né? A mulher que amamenta o seu filho pode ter desamor e abandonar, mas Deus ele nunca vai abandonar. Então a gente tem que ter essa confiança. Amém?